Naquela manhã de domingo, eu cheguei sorrindo, com o coração acelerado, segurando um envelope simples escrito à mão. Para o meu filho. Eu só queria ver o brilho nos olhos dele, sentir aquele abraço apertado, ouvir um pai, eu te amo de verdade. Mas o que recebi foi um chinelo de plástico de 2 olhos jogado por cima da mesa, sem nenhum bilhete. E diante de mim, o sogro dele, abraçado, chorando e recebendo um carro 0 quilômetro. Foi nesse momento que eu soube, meu lugar na vida do meu filho era nenhum. Dava para ouvir o barulho do portão de alumínio sendo destrancado do outro lado da calçada. Era domingo de manhã, dia dos pais. Eu tinha acordado cedo, engomado a camisa azul clara que ele mesmo me deu no ano passado. Ou melhor, que a esposa dele escolheu e colocou no meu nome. Passei loção, peguei o ônibus com 2 baldeações, só para não chegar atrasado na casa onde ele mora com a família nova. Com o envelope no bolso. Com o peito cheio de esperança, meu filho Daniel sempre foi um menino sensível. Chorava fácil quando era pequeno. Acordava de madrugada só para ver se eu ainda estava no quarto. Costumava me dar desenhos rabiscados com "Eu te amo, papai", até os 7 anos. Mas depois que cresceu e casou, ficou diferente, mais sério, mais ocupado, mais longe. Mesmo assim, eu insistia em tentar manter o elo. Aquele fio invisível entre pai e filho que não deveria se romper, mesmo com a distância, com o tempo, com as fases da vida. Mas naquele domingo, ele quase não abriu o portão quando me viu. "Oi, pai. Achei que você não ia vir tão cedo." "Ah, eu gosto de ver o dia nascer." Tentei brincar. O sorriso dele foi protocolar, como quem cumprimenta o zelador do prédio. Fui entrando devagar, tentando entender o clima. No quintal, a sogra dele cortava frutas para a mesa. O sogro, sempre imponente, estava de pé, sorrindo, cercado pelos netos e pela filha. O churrasqueiro já assava algumas carnes. A esposa do meu filho veio me dar um beijo apressado e logo se afastou para organizar os copos. Sentei num canto da varanda, esperando o momento. Tinha algo especial no envelope. Uma carta escrita com a minha letra, lembrando os momentos mais simples e bonitos da nossa história. Dentro também havia uma foto antiga, dele ainda pequeno, montado nos meus ombros na praia, mas eu ainda não tinha dado. Estava esperando o clima melhorar. Foi quando Daniel chamou a atenção de todos. "Gente, é agora, o presente do Dia dos Pais." Todos aplaudiram. O sogro dele levantou. Fizeram silêncio. Daniel tirou da garagem uma chave com fita vermelha. Um carro prata, novinho, com laço gigante no capô. "Sogro, você merece. Obrigado por ser meu segundo pai." Aplausos, abraços, gente chorando, sorrisos emocionados. E eu ali, sentado, sem entender, até que ele se virou e disse: "Ah, pai, quase esqueci." "Toma aí." Pegou uma sacola plástica qualquer, dessas de mercadinho, e jogou em cima da mesa ao meu lado. Dentro, um par de chinelos de plástico, azul claro, tamanho errado, com uma etiqueta de 2 reais ainda colada na sola, nenhum bilhete, nenhum Feliz Dia dos Pais. Eu olhei para aquilo e senti o coração encolher. Não era pelo valor, era pela ausência, pela indiferença, pela vergonha que veio como uma onda. A esposa dele percebeu. Se aproximou, como quem tenta apagar o fogo com um copo d'água. "Daniel ficou super atarefado essa semana, seu Paulo. Foi tudo corrido. Mas olha só como o carro ficou bonito, né? O senhor também gostou?" Eu sorri. Um sorriso doído. "Gostei, sim. Tá bem bonito." Naquele instante, senti que tinha virado um figurante. Um pai substituído. Um nome apagado da lista. Um afeto descartável. Apertei o envelope no bolso sem coragem de entregar. Fiquei ali até o fim da manhã, em silêncio. Vi o sogro ser bajulado, os netos rindo, os celulares tirando fotos. Alguém perguntou por que eu estava tão calado. Respondi: "É só saudade." Mas ninguém entendeu do que era. Antes de ir embora, deixei o envelope em cima do banco da varanda. Não falei nada. Só fui. No caminho de volta, o ônibus passou pela praia onde tirei aquela foto. E ali, no vidro sujo do transporte, meu rosto velho refletia um vazio que só quem já foi trocado sabe como é. E tudo que eu queria.
Era só um abraço, mas recebi um chinelo de 2. Você já viveu algo assim? Já sentiu que foi esquecido por alguém que criou com tanto amor? Comenta aqui embaixo. De onde você está assistindo essa história? O que você está achando até agora? E não esquece de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa lembrar que carinho não se compra, mas a ausência pode custar caro demais. A varanda já estava vazia quando Daniel voltou para recolher as sobras da comemoração. O laço vermelho do carro ainda balançava ao vento, pendurado na antena do veículo recém-entregue. A música já tinha parado. A sogra dele havia ido descansar. O sogro, orgulhoso, dormia em uma espreguiçadeira, como quem havia vencido uma guerra de reconhecimento. E o silêncio da casa parecia finalmente revelar o que a festa inteira escondeu. Foi então que Daniel viu o envelope. Estava sobre o banco de madeira, amassado em um dos cantos, manchado por um pingo de suco que alguém havia deixado cair durante o almoço. Ele o pegou por reflexo, curioso. Não havia remetente. Apenas uma caligrafia familiar. Para o meu filho. Daniel franziu a testa. A letra era a do pai. Abriu com certo receio, como quem tem pressa, mas não quer olhar direto. Dentro de um papel dobrado, simples. Nenhum presente caro, nenhuma cifra, nenhum bônus de afeto em forma de dinheiro. Era só sentimento cru, nu e honesto. A carta dizia: Filho, sei que talvez eu não seja mais um personagem ativo na tua vida. Que entre as reuniões, os compromissos e as prioridades novas, o meu nome virou parte do fundo, como uma moldura que a gente já não nota mais na parede. Mas eu não vim aqui hoje para cobrar. Eu vim para lembrar. Você lembra do dia que caiu da bicicleta e achou que tinha quebrado o braço? Eu estava do outro lado do quarteirão, mas ouvi o seu choro como se fosse um trovão dentro do peito. Larguei as sacolas e corri. Quando te abracei, você soluçava tanto que não conseguia nem explicar onde doía. Eu segurei você no colo, ainda que minhas costas já doessem. Eu te levei para o hospital, mesmo que eu estivesse sem R$1 no bolso. Eu peguei ônibus e andei a pé sob sol e chuva para garantir que nunca faltasse comida na tua mesa. Eu cantei música de ninar com voz desafinada só para ver você dormir sorrindo. E sabe por quê? Porque te amar sempre foi a coisa mais fácil da minha vida. Hoje, sentado na tua varanda, enquanto você entrega o mundo para outro homem, eu percebo que o meu lugar no teu coração foi sendo ocupado. E tudo bem. A vida é feita de revezamentos, mas mesmo assim eu te trouxe isso. Dentro da carta, junto à folha, caiu uma pequena foto. Daniel, aos 5 anos, sentado nos ombros do pai, na praia. O rosto sujo de sorvete, o sorriso sem dentes, as mãos segurando os cabelos do pai como se fossem as rédeas de um cavalo imaginário. Atrás da foto, uma frase escrita a lápis. Se um dia esquecer quem você foi, lembre quem sempre esteve do seu lado. Daniel ficou ali parado. A carta nas mãos, o peito apertado, o som dos próprios pensamentos abafando o mundo ao redor. Lembrou-se de tudo, de como o pai o carregava nas costas, de como o levava na escola, mesmo atrasado para o trabalho, de como trazia revistas em quadrinhos usadas só para arrancar um sorriso, de como dividia um refrigerante de 2 litros como se fosse champanhe. Mas agora ele não sabia o que fazer com aquilo. Era tarde. Levantou meio perdido. Foi até o portão. Olhou a rua. Seu pai já não estava mais ali. No pequeno apartamento onde morava, Paulo estava sentado à mesa, olhando para um porta-retrato antigo. A casa era modesta, silenciosa, cheirando a café requentado. Na parede, algumas fotos em preto e branco. Em cima da estante, um relógio parado. Ele não chorava. Não mais. A mágoa era antiga. O que doía mesmo era o espanto de ainda doer. Paulo não guardava rancor. Guardava memórias. E esperança, ainda que pequena, de que um dia aquele menino voltasse. Mas naquele domingo, ele sentiu que tinha, enfim, desistido. O envelope fora deixado por impulso. Ele queria entregar. Queria falar, mas viu nos olhos do filho que aquele não era o momento. Talvez nunca fosse.
e então deixou como quem planta uma semente em solo seco. Naquela noite, Daniel não dormiu. A foto ao lado da cama, a carta dobrada, lida 4 ou 5 vezes. O chinelo, esquecido no canto. Por que eu dei aquilo? Ele se perguntava. Era só um gesto, só um símbolo, mas talvez tenha sido esse símbolo que matou algo importante. Na segunda-feira, Daniel foi trabalhar como sempre. Terno, reuniões, cafeína. Mas os olhos estavam diferentes. Notaram isso os colegas. Até a esposa perguntou: "Tá tudo bem com você?" Ele não respondeu. Apenas disse: "Vou sair mais cedo hoje." Na saída do trabalho, foi até a loja onde comprara o chinelo. Pegou outro par igual. Perguntou à atendente: "Qual o menor valor de presente que já deram aqui para alguém importante?" A moça sorriu, sem entender a profundidade da pergunta. "Acho que foi isso mesmo." "O chinelo." Ele assentiu triste. "Então fui eu." Daniel chegou ao bairro do pai sem avisar. Parou o carro na esquina. Caminhou até o prédio. Subiu as escadas. Chegou diante da porta 203. Bateu nada. Bateu de novo. Silêncio. Achou estranho. Nunca soube de o pai sair à noite. Insistiu mais uma vez. Até que uma vizinha saiu do apartamento ao lado. "Tá procurando o seu Paulo?" Sim, ele está." "Foi ao hospital hoje cedo. Passou mal de manhã. Uma ambulância levou ele. Parecia fraco, sabe?" O chão faltou. Daniel correu. Pegou o carro. Foi até o hospital público mais próximo. Procurou na recepção. Esperou na fila. Explicou. Até que uma enfermeira confirmou. "Paulo Souza, sim. Está na ala vermelha. Pressão muito baixa. Suspeita de infarto leve. Está estável, mas sob observação." Daniel se sentou. O mundo girava. Era isso. O último presente tinha sido um chinelo de 2. E agora, talvez, nem tivesse tempo de pedir desculpas. Esperou horas, até que, enfim, permitiram a visita. O pai estava deitado, pálido, mas acordado. Um soro gotejava. Ao ver o filho, abriu um sorriso fraco. "Achei que ia aparecer só no próximo Natal." Brincou com voz baixa. Daniel se aproximou. Sentou ao lado. Pegou na mão do pai. Ficaram assim por alguns segundos em silêncio. E então Daniel disse: "Desculpa, pai." O velho fechou os olhos. Respirou fundo. "Por quê?" Por ter te esquecido. Por ter dado valor para as coisas erradas. Por ter deixado que a vaidade falasse mais alto que o afeto. Por te dar um presente barato, quando tudo que você merecia era minha atenção." Paulo apertou a mão do filho com força. "Eu só queria te ver." "O presente nunca foi o chinelo. Sempre foi você." Daniel chorou. Chorou como quando era criança. E o pai, mesmo fraco, levantou a mão para secar as lágrimas. "Ainda dá tempo?" "Sempre dá tempo, filho. Enquanto houver amor, sempre dá." Nos dias que se seguiram, Daniel foi todos os dias ao hospital. Levava café, frutas, jornais. Conversavam por horas. Riam, relembravam, redescobriam. E quando Paulo teve alta, Daniel foi buscá-lo com o próprio carro. O sogro, que antes recebia homenagens, agora ficava em segundo plano. Porque Daniel havia compreendido. Pai não é título, é entrega. Na casa nova que alugou para o pai, no quintal pequeno, havia um banco de madeira. No primeiro domingo juntos, Daniel entregou um envelope. Dentro, uma nova foto. Ele, adulto, carregando Paulo nos ombros, rindo. E atrás, uma frase: "Se um dia eu esquecer quem sou, que o amor me lembre quem fui." O portão eletrônico da casa de Daniel se abriu como todos os dias. Mas naquele sábado, não era o sogro quem passava com pose de dono. Era Paulo, o pai. No banco do carona, Daniel sorria discreto. Uma leve ansiedade se misturava à esperança de que o reencontro com a família agora tivesse outro tom. Menos cinza, menos distante, mais humano. Paulo ajeitou o boné. A camiseta era nova, presente do filho. O sapato ainda machucava o calcanhar, coisa de velho que vive de chinelo. Mas ele suportava sem reclamar. Só de estar ali, ao lado do filho, já valia a dor. Ao entrarem na garagem, os netos surgiram no quintal correndo. "Vovô!" gritaram, abraçando as pernas dele. Era a primeira vez que chamavam de vovô sem serem lembrados ou forçados. Era genuíno, e isso fez Paulo tremer por dentro. "Oi, meus amores."
Vocês estão grandes demais, hein? Daniel observava de longe como quem recupera um quadro valioso que achava perdido no incêndio do tempo. A esposa de Daniel veio ao portão. Oi, seu Paulo. Fico feliz que tenha aceitado vir. Já preparei aquele café que o senhor gosta. Ela falava com outro tom agora. Um pouco mais baixo, um pouco mais cuidadoso. Talvez não fosse afeto ainda, mas já não era descaso. Paulo assentiu gentil. Obrigado, querida. E pode me chamar só de Paulo. Ou, quem sabe, de pai também, um dia. Ela sorriu sem jeito. E não respondeu. Na sala, a mesa estava posta. Café, bolo, frutas. Ao lado do sofá, o presente do sogro ainda reluzia. O carro prata, novo, estacionado ali como um troféu. Ele vai vir? Perguntou Paulo, referindo-se ao sogro. Daniel hesitou. Depois respondeu. Vai sim. Ele vem todos os fins de semana. Hoje não seria diferente. Então tá bom, disse Paulo sorrindo. Melhor assim. E logo, como previsto, o sogro chegou. Camisa polo vermelha, óculos escuros, chave do carro girando nos dedos. Entrou como sempre fazia, como dono da casa. Mas naquele sábado, ao ver Paulo sentado à mesa com a família, sua expressão mudou. Ué, o senhor aqui? Boa tarde, Armando, disse Paulo. Que bom te ver de novo. Ainda mais num dia de reunião em família. Armando sorriu amarelo. Pois é, a tensão na sala podia ser cortada com a faca do bolo. Vamos comer, gente, disse Daniel tentando aliviar. Tá tudo fresquinho. Todos sentaram-se à mesa. As crianças tagarelavam, sem entender o que se passava. A esposa sorria de forma protocolar. E Armando não parava de lançar olhares para o filho. Quando ninguém mais aguentava o silêncio, ele disse... Daniel, posso falar com você um instante? No corredor o tom foi outro. O que está acontecendo aqui? Você vai mesmo começar com essa história de dar espaço para o teu pai? Não percebe o quanto isso é constrangedor? Daniel cruzou os braços. Constrangedor para quem, Armando? Para mim, para tua mulher, para tua sogra. Para todo mundo que sabe que ele foi ausente por anos. Daniel olhou fundo nos olhos dele. Você sabe mesmo o que aconteceu nesses anos? Armando tentou argumentar. Sei que ele sumiu e que agora, depois de velho, resolveu aparecer. Ele sumiu porque percebeu que não era mais visto. Porque o amor que ele dava não era mais recebido. E você, Armando, tomou o lugar dele com uma facilidade que deveria envergonhar qualquer pai de verdade. Armando empalideceu. Tá me comparando com ele? Oh, não. Estou dizendo que, apesar de tudo, ele nunca tentou me comprar. E você me deu um carro e achou que isso te fazia mais pai do que o homem que me carregou nos ombros? O silêncio foi o fim da discussão. Armando voltou para a sala com o rosto tenso. Paulo, educado, se despediu logo depois, dizendo que precisava descansar. Daniel fez questão de levá-lo de volta pessoalmente. No caminho, dentro do carro, Daniel falou. Ele não entende. Ainda acha que carinho se mede em valor de presente? Isso não vai mudar tão fácil, filho. Mas o importante é você saber quem é quem na tua história. E onde mora o amor de verdade. Na semana seguinte, Daniel começou a incluir o pai nas rotinas da família. Um passeio no parque. Um almoço com os netos. Pequenos momentos. Mas a mudança começou a incomodar Armando. Ele começou a fazer comentários velados. Essa camiseta é nova? Foi seu pai que deu? Nossa, você só fala nele agora, né? Tá bom de deixar o passado onde ficou, hein? E com o tempo, a esposa de Daniel começou a se mostrar incomodada também. Não porque não gostasse de Paulo, mas porque Armando estava afetando o clima da casa. Amor, por que a gente não equilibra melhor as coisas? Chama teu pai um fim de semana, teu sogro no outro. Meu pai não precisa de escala. Ele é meu pai. E ponto. Eu sei, mas... Mas nada. Você não viu o que eu vi naquela carta. E assim, o embate foi crescendo, até que Armando cometeu o erro. Numa noite, a neta mais velha de Daniel chegou chorando. Havia ouvido o avô Armando dizer que o vovô Paulo era um peso e que o Daniel só estava dando atenção porque se sentia culpado. Daniel explodiu. Chega, pegou o celular. Ligou para o Armando. Mandou uma mensagem. Você não pisa mais na minha casa até entender o que é respeito.
Se você não pode respeitar o homem que me ensinou a ser gente, então vai ter que aprender fora daqui. A esposa ficou em choque. A sogra mandou áudios longos, chorosos. Mas Daniel estava decidido. Ele não foi expulso, foi dispensado. Quem desrespeita pai não é bem-vindo aqui, nem que seja meu sogro. Paulo soube de tudo dias depois. Não queria briga, não queria divisão. Mas o gesto do filho o tocou mais do que qualquer presente. Você não precisava fazer isso, filho. Precisava sim. Eu passei tempo demais achando que você era invisível. Agora que te reencontrei, ninguém vai te apagar de novo. Paulo, emocionado, apenas sussurrou: obrigado por me ver. No domingo seguinte, a casa estava em paz. Apenas Daniel, a esposa, os filhos e Paulo, sentados à mesa comendo pão com café e dando risada de histórias antigas. No fim do café, Daniel chamou o pai para fora. Vem aqui, na garagem. Havia algo novo. Um carro simples, usado, mas limpo e bonito. Com um laço azul. O que é isso, Daniel? É seu. Não é caro. Não é zero. Mas é com carinho. Para que você possa ir e vir sem depender de ninguém. Paulo chorou. Mas dessa vez de alegria. Achei que nunca mais fosse ganhar um presente de verdade. Você ganhou muito mais que isso, pai. Ganhou de volta o seu lugar. Quando Daniel abriu o cofre enferrujado, dentro do armário do quarto simples do pai, ele achava que encontraria só documentos velhos ou lembranças empoeiradas. Mas ali, guardado com um carinho absurdo, havia algo que ninguém esperava. E de repente o velho homem esquecido se tornou o pilar invisível que sustentava muito mais do que se imaginava. Aquela manhã começou como qualquer outra. Daniel chegou ao apartamento do pai com pão fresco, jornal e café na sacola. Era sábado. Há meses aquele ritual se repetia, e Paulo, mesmo com a saúde mais frágil, já parecia outro homem. Mais disposto, mais feliz. Naquele dia, Paulo estava com os olhos perdidos no chão, pensativo. Tá tudo bem, pai? Tá. Só estava lembrando de umas coisas, tipo... bobagens. Do tempo em que ninguém olhava para mim. Do tempo em que um chinelo valia mais que um abraço. Daniel engoliu seco. Ainda doía lembrar. Pai, eu tô aqui agora. E nunca mais vou deixar você esquecer disso. Paulo sorriu. Mas logo mudou de assunto. Sabe, tem uma coisa que eu queria te mostrar. O quê? Um armário. Aqui no meu quarto. Tem um fundo falso. E lá atrás... tem um cofre. Daniel franziu o senho. Cofre? Nunca te falei. Mas agora acho que é a hora. O quarto era simples. Guarda-roupa antigo, cama de madeira, parede com algumas fotos de infância do filho. Tudo muito modesto. Mas no canto inferior esquerdo do armário, Paulo apontou. Ali, atrás daquela madeira solta, Daniel forçou. A madeira rangeu soltando-se. E ali estava o cofre. Pequeno, mas firme. Trancado com segredo. A senha é o dia do seu nascimento, disse Paulo. Daniel digitou. 08.0385, um clique metálico. A trava abriu. Lá dentro havia uma pasta de documentos, alguns envelopes e uma pequena caixinha de veludo azul. Daniel pegou tudo com cuidado. Sentou-se ao lado do pai. O que é isso, pai? Abre, você vai entender. Daniel abriu primeiro a caixinha. Dentro, um relógio antigo. Ouro maciço. No verso, uma inscrição. Para Paulo, com gratidão eterna. 1993, Sr. Neves. Quem é Sr. Neves? Paulo suspirou. Ele foi o dono da fábrica onde trabalhei por mais de 30 anos. Comecei como ajudante, virei supervisor. No final, era praticamente o braço direito dele. Daniel folheava os papéis. Tinha extratos, contratos de ações, comprovantes de doações e recibos de transferências bancárias, sempre em nomes diferentes, mas todos com uma coisa em comum: o CPF do Paulo como origem. Espera, essas doações aqui. Pai, você doava dinheiro? Sim, mas como? A gente vivia com tão pouco. É que você nunca soube o que eu realmente tinha. Daniel congelou. Como assim? O Sr. Neves não tinha herdeiros. Quando ele morreu, me deixou uma parte das ações da empresa. Nunca contei para ninguém, nem para sua mãe. Preferi continuar simples. Com o tempo, fui investindo com a ajuda de um contador de confiança. Nunca mexi no estilo de vida. Mas ajudei muita gente. Daniel tremia ao pegar os papéis.
Uma das pastas tinha cópias de depósitos mensais para uma escola comunitária. Outra, comprovantes de tratamentos médicos para pessoas que ele nem conhecia. E no fundo da pasta, um dossiê completo, com o nome da empresa onde o próprio Daniel agora trabalhava. Pai, você é sócio minoritário da Tecnova? Paulo assentiu, não no papel direto, mas por meio de um fundo familiar. Eu entrei com investimento há 18 anos. E sim, você trabalha numa empresa que eu ajudei a sustentar. E mais do que isso, durante todos esses anos, quando você teve dificuldade, sabe aquele aumento inesperado, aquelas promoções do nada? Fui eu por trás pedindo discretamente que vissem o seu esforço. Daniel não sabia se ria ou chorava. Você me sustentou. Em segredo? Não para te humilhar, mas para te proteger, para não te deixar cair. Mesmo quando você achava que eu não estava ali, eu estava. Na semana seguinte, Daniel reuniu a esposa, os filhos, a sogra e sim, até o sogro. Fez questão de mostrar tudo. Este homem aqui, disse apontando para Paulo, não é só meu pai, é o alicerce invisível dessa família. Enquanto vocês achavam que ele era um fardo, ele era a base. Armando estava branco, atônito. Eu não sabia. Pois é, nunca quis saber também. A esposa de Daniel abraçou o sogro em silêncio. Mas pela primeira vez, olhou Paulo com verdadeiro respeito. Meses depois, Paulo faleceu. Dormindo, sem dor. Com paz, o velório foi simples, mas repleto. Gente de várias idades, bairros, classes sociais, todos tinham uma história com ele. Uma ajuda, um gesto, um bilhete. Daniel ficou de pé ao lado do caixão, de terno, mas com os olhos lavados, e um par de chinelos simples nas mãos. Isso aqui, disse ele ao microfone, segurando os chinelos de $2. Foi o pior presente que eu já dei. Mas também foi o que me ensinou o valor de um abraço, silêncio. Meu pai me deu o mundo sem esperar nada em troca. Me sustentou na sombra. Me protegeu do fundo. Me ensinou que presença é mais valiosa que qualquer presente. E agora que ele se foi, prometo honrar cada gesto dele com a vida que ainda me resta. Ele colocou os chinelos dentro do caixão. Porque agora, pai, você vai com tudo que deu. E leva também o pouco que eu tentei devolver. Hoje, Daniel é voluntário em um projeto social que leva o nome do pai. Abraço de Pai. Ele doou parte da herança do pai para ajudar outros idosos invisíveis. E todo Dia dos Pais, ele visita um asilo diferente, com um envelope nas mãos, escrito a caneta, para o meu filho que ainda não sabe que amor é o maior presente. Agora é com você. Você já valorizou quem sempre esteve do seu lado em silêncio? Comente aqui embaixo, de onde você está assistindo essa história. O que achou dessa virada? E se fosse com você, o que faria? Curta, compartilhe, se inscreva no canal e marque alguém que precisa lembrar que os maiores amores nem sempre fazem barulho. E me diga, você gostaria de uma continuação dessa história?